Olá, bem-vindos ao canal do Senhor Cruz. Nós vamos falar sobre uma sociedade secreta, mas antes eu tenho que explicar um pouquinho sobre um termo usado, termo relacionado ao tempo, porque nós vamos ver AEC, um termo significativo relacionado ao tempo, que seria antes da Era Comum, que na verdade nós vamos ignorar o calendário religioso, né? Porque existem diversos calendários e antes da Era Comum e após a Era Comum são a mesma coisa praticamente que antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário esse gregoriano foi imposto há 400 anos antes da Era Comum por um Papa. Mas vamos ao que interessa. Não há escassez de sociedades secretas no mundo. Illuminati é um deles, todo mundo conhece. Embora todos saibam que a sociedade existe, as pessoas realmente não conhecem os membros dos Illuminati. Mas os Illuminati são a sociedade secreta mais proeminente de todas, ou existe alguma outra sociedade que supera a natureza misteriosa associada aos Illuminati? A resposta a esta pergunta é sim, existe outra sociedade que é muito mais misteriosa e difundida que os Illuminati, e que tem o nome de Os Nove Homens Desconhecidos. Portanto, agora, se não estivermos errados, você provavelmente terá pelo menos algumas perguntas em mente. Isso é uma sociedade mundial ou está localizada em um único país? Quem começou essa sociedade secreta? Quando a sociedade secreta foi formada? O que ela faz? Por que tem um nome tão estranho? Quem são os membros dessa sociedade? Bom, para essa última pergunta, obviamente, ninguém conhece as pessoas que formam essa sociedade. Afinal, é uma sociedade secreta. Mas a gente vai escavar um pouquinho e vai descobrir alguns fatos interessantes sobre ela, a sociedade de Os Nove Homens Desconhecidos. Então, a sociedade onde que Nove Homens Desconhecidos é o nome da sociedade secreta criada em 270 AEC, ou antes da Era Comum, pelo imperador Mauryan Ashoka, da Índia, que se tornou popular pela Guerra de Kalinga, que matou mais de 100 mil homens. Lembrando novamente, 270 AEC não significa antes de Cristo, tá? Mesmo porque essas siglas AC ou AEC ou DC é um período aproximado e não um termo, uma data específica, porque ninguém sabe exatamente como rolava as datas na época anterior. Pode acreditar nisso, nem o nosso calendário é 100% certo. Infelizmente as pessoas não estão usando máscaras e os nossos governantes são loucos e agora tá todo mundo louco na rua fazendo festa. Que bom, né? O nosso país está bem. Dizem que os Nove Homens Desconhecidos é a sociedade secreta mais poderosa da face da Terra. A história diz que após a Guerra de Kalinga, Ashoka compreendeu a extensão dos danos que o mundo teria de suportar se o poder caísse em mãos erradas e, portanto, formasse uma sociedade secreta composta por 9 homens. Esses 9 homens foram incumbidos da responsabilidade de preservar, desenvolver e impedir que o conhecimento secreto chegasse às mãos de homens maus. Até aqui a gente já viu que tinha alguma coisa rolando naquela época, né, em que eles detinham algum poder e alguma coisa voltada à destruição, já que houve guerra e houve muitas mortes, 100 mil mortes naquela época, era muita coisa. Cada um dos 9 homens recebeu um livro para guardar. Cada um dos livros continha conhecimento supremo que poderia ajudar a humanidade a evoluir. Mas se em mãos erradas, o conhecimento poderia destruir a humanidade, toda ela. Durante o governo de Ashoka, o conhecimento do passado e do presente, bem como a ciência natural, foi prometida em sigilo. A partir de agora e pelos próximos 2000 anos, todo o conhecimento desenvolvido foi oculto nos livros secretos. O conhecimento de pesquisa coletiva guardado pela sociedade secreta incluía tudo, desde técnicas de psicologia coletiva até a estrutura da matéria. Conforme a lenda, Ashoka também encarregou esses 9 homens de manipular a cultura indiana e apresentá-la ao mundo externo como um país de pessoas atrasadas, misticamente orientadas, de modo que o conhecimento científico avançado, acumulado ao longo do tempo, possa ser protegido das pessoas com intenções maliciosas. Existem outras versões dessa lenda disponível. Por exemplo, uma das versões afirma que a razão pela qual o imperador Ashoka formou a sociedade secreta para salvaguardar o conhecimento científico avançado foi preservar o Império Rama. Não é de Roma, é de Rama. O Rama Empire, se é que deveria ser comparado a qualquer sociedade antiga, o único candidato é a Atlântida.
Segundo as escrituras hindus, o Império Rama foi destruído 15.000 anos atrás por armas altamente avançadas. Existiam alguns fatos também interessantes. Surgiram algumas teorias que chegaram ao ponto de afirmar que o Império Rama e a Atlântida estavam envolvidos na guerra nuclear, levando à aniquilação completa de ambos, e portanto a sociedade secreta foi confiada à salvaguarda de conhecimento avançado de guerra destrutiva. A história dos Nove foi popularizada por Jacques Berger e Louis Pauwels, em anos antes disso por Talbot Mundy e Louis Jacoliot, não conheço ninguém, que afirmaram em sua Manhã dos Magos que os 9 homens raramente se revelam realmente sábios para o mundo externo, a fim de transferir algum conhecimento a eles para o bem maior da humanidade. Eles procuram sempre passar seu conhecimento somente no final de sua vida, tentando achar alguém que dê seguimento ao seu trabalho. Um desses forasteiros foi o Papa Sylvester II, que, como se acredita, recebeu um segredo, uma misteriosa cabeça de bronze falante, que falava roboticamente ao Papa apenas sim ou não, sempre que o Papa fazia perguntas sobre religião ou outras coisas. Teosofistas de todo o mundo acreditam que os 9 homens desconhecidos não são apenas reais, mas estão trabalhando continuamente para o bem da humanidade. Também está sendo dito que cientistas indianos como Jagadish Chandra acreditavam ardentemente na sociedade secreta. Alguns dizem que Bose era, na verdade, um membro da sociedade. Os 9 livros guardados por esses homens desconhecidos contêm conhecimento que é continuamente reescrito e aprimorado ao longo do tempo, e que os livros contêm conhecimentos potencialmente perigosos para a humanidade. O primeiro livro está a ser dito na propaganda e guerra psicológica que ensina a opinião, molda a opinião de massa, de ser o mais perigoso de todos, uma propaganda. O segundo livro é sobre filosofia, que explica como matar uma pessoa simplesmente tocando. Na verdade, se acredita que algumas técnicas do Kung Fu foi um vazamento desse livro. Conhecimento, o toque da morte, o livro ensina como reverter o pulso nervoso de um humano com um simples toque e matá-lo. Muitas pessoas dizem que é uma forma de arte marcial, um judô. O terceiro livro é dito estar lidando com biotecnologia e microbiologia. Alguns dizem que os 9 homens desconhecidos deram ao mundo a vacina contra a cólera, que provavelmente é um conhecimento retido neste terceiro livro. O quarto trata da transmutação de metais e alquimia. O quinto livro é acreditado para ser em comunicações e explica como se comunicar com extraterrestres. O sexto livro está a ser dito sobre a gravitação, o Vaimanika Shastra, que explica como construir vimanas. Os dirigíveis são muitas vezes referidos como antigos UFOs. O sétimo livro está a ser dito sobre cosmologia, segurando o segredo da viagem do tempo, incluindo os meios de viagens inter e intra-universais a enormes velocidades, diretamente através do espaço e do tecido do tempo. O oitavo é para ser sobre a luz, como aumentar ou diminuir a velocidade da luz e até mesmo usá-la como uma arma. E o último disse que é o nono livro, é sobre sociologia, que guarda os segredos da evolução social e prevê sua queda. Então a pergunta fica: a sociedade secreta dos 9 homens desconhecidos é real? Mesmo que seja, provavelmente nunca chegaremos a saber. Pelo menos não nessa vida, afinal, se é segredo, vai permanecer em segredo.